Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do mercadão da bola do tricolor. E o meio-campista Oscar e o lateral esquerdo Wendel pode vir mesmo para o São Paulo. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero falar agora sobre Luiz Ubeldia. O técnico do São Paulo admitiu em entrevista coletiva, a última da temporada, que conversou com dois jogadores que são alvos do São Paulo. Um deles ele identificou o Oscar, o outro o lateral esquerdo, o Wendel. Quero contar um pouquinho do bastidor dessas ligações. Contato mais longo com o Oscar, mais ou menos meia hora de conversa. O Zubeldia deu todos os detalhes de como é que enxerga o Oscar inserido dentro do seu esquema de jogo. E durante o bate-papo ele deixou bem claro que se o Oscar aceitar o convite do São Paulo, ele vai ser o grande craque do time e tudo vai ser preparado para que ele atue como um protagonista. O Oscar, que está livre no mercado, já se despediu do Xangai Port, onde esteve nos últimos 8 anos. Também contei para vocês durante o final de semana que o São Paulo resolveu abrir os cofres para repatriar o Oscar. Está disposto, inclusive, a abrir mão de jogadores importantes cujos salários são altos para que a Folha tenha uma reserva, uma economia, e essa grana possa ser utilizada na contratação do Oscar. Quem toca essa negociação é o presidente Júlio Casares, que tenta convencer o Oscar e também o seu empresário Juliano Bertolucci de que o São Paulo com o Oscar pode ser competitivo e brigar por títulos no próximo ano. Sobre a conversa do Zubeldia com o lateral esquerdo Wendel. Conversa um pouco mais curta, de mais ou menos 10 minutos, ainda assim o Zubeldia conseguiu impressionar o Wendel, deixando bem claro que o conhece muito bem e que ele seria peça super importante na estruturação defensiva, mas também no momento com bola. Tendência é que São Paulo e o Wendel avancem nas tratativas ao longo dos próximos dias. Só para completar em relação ao noticiário do São Paulo Tricolor, que está em busca de vendas. Já contei para vocês sobre o interesse de Ferreira, sobre o interesse do Bahia no Ferreira, mas também no Rodrigo Nestor, e outras negociações podem acontecer nos próximos dias. Bora falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente sobre a situação de Luciano. Na semana passada, o Luciano saiu de uma partida afirmando que não tem seu futuro garantido. Já contei para vocês que Santos e Cruzeiro, para onde ele foi especulado, não tem qualquer chance de contratá-lo. Mas surgiu ao longo do final de semana a notícia de que times da Arábia e do Catar estão de olho na contratação do jogador de 31 anos de idade e com propostas bem superiores a seu atual salário, que gira na casa de R$500 mil por mês. Ele teria a chance de praticamente triplicar seus vencimentos. São Paulo nem cogita a possibilidade de conceder um aumento desse tamanho. Se a oferta for boa para o tricolor, o negócio pode acontecer. Luciano, que abriria espaço até para a volta do Oscar. Tricolor, já contei para vocês, vai fazer todo o esforço para transformar o Oscar livre no mercado em seu camisa 10 para o próximo ano. Luciano, que chegou ao São Paulo em 2020 e desde então tem 148 jogos, sendo 124 como titular, 53 gols marcados. Além disso, conquistou títulos da Copa do Brasil de 23 e a Supercopa do Brasil de 2024. Eric, time vem forte ano que vem com Rafael, Moreira, Arboleda, Lanfranco, Wendel, Pablo Maia, Alisson, Oscar, Lucas, William e Caleri. Vamos brigar. Esse time é um bom time, não é um time ruim, não. Bom, primeiro que tem que Moreira eu não sei, mas precisa de lateral. É que tá. Do Wendel e tal. Esse negócio, esse time hipotético é a prova cabal de que o São Paulo tem problemas. Ele precisa contratar 2 titulares. Sim. Absolutos, no mínimo. E eu concordo com vocês. Precisa. Conseguirá? Essa é a situação. Alexandre Ribeiro, o FIDIC é uma enganação. Esse ano o déficit é de 200 milhões. Valor da arrecadação do FIDIC. Teremos 5 anos para quitar o FIDIC e voltar ao cenário de dívidas de 23. Sinceramente, vocês acreditam no trabalho do Casares? Não sei, Alexandre Ribeiro. Mas o FIDIC é o que foi colocado para tentar sanar as dívidas de curto prazo do São Paulo. Tudo que foi tentado até agora não funcionou, pelo jeito, né? Aparentemente. Que a dívida aumentou do São Paulo. Agora, tenho até uma avaliação ali a respeito disso. Concordo com o Tironi, ele falou isso no início da live. O Casares precisa ser muito claro sobre todas as coisas a partir de 1º de janeiro de 2025. É o que eu tô falando desde o dia que apareceu essa participação. Não adianta fazer discurso, mandaram o discurso dele no clube, pro sócio no clube social, dando indireta para mim, fazendo palanque. Essas coisas. Clube social. Hã? Porque você falou Ele me chama de blogueiro, às vezes, né? Eu acho que ele me chama de blogueiro. Eu falei, não sou blogueiro, eu não tenho essa. Eu não tenho blog. Não tenho blogueiro falando que o clube...
blogueiro fala que o clube social é um lixo. Aqui não tem. Agora o cara quer ser sócio do São Paulo, não quer ser sócio do Pinheiros, do Paulistano. O clube social do São Paulo, eu não estou dizendo que as pessoas que são sócias do São Paulo são um lixo, pelo amor de Deus. Agora, o clube social, ele não contribui em nada para o futebol. Viu o parecer, o Massimo passou para a gente, do César Grafietti sobre São Paulo e Corinthians, Sim. Os times que mais gastam, a questão do FDIC do São Paulo. Tem, para mim, uma incoerência do Grafietti, vou querer ouvi-lo também aqui. O São Paulo é bipolar, ele escreve, porque ao mesmo tempo em que anuncia o FDIC, que ele acha muito correto, anuncia um déficit de 200 milhões. Ora, Grafietti, o São Paulo só foi fazer o FDIC porque quando percebeu que o ano acabaria com um déficit de 200 milhões. Senão, não faria o FDIC. Então, a luz apareceu ali em agosto, a luz vermelha, vieram as eliminações e agora, o São Paulo vai entrar num outro momento. E eu vou mergulhar nisso. Eu não vou me cansar, fica tranquilo, todos vocês. Eu vou mergulhar nessa questão do fundo, na questão da reformulação do time, quanto o time de futebol vai ser impactado negativamente ou positivamente com essa situação, em quanto tempo e tudo mais, né? Tem um negócio que eu tô atrás, depois eu te conto aí, Arnaldo, que tem a ver com o estádio do São Paulo, umas informações que eu obtive, mas ainda tô indo atrás. Para mim é a menor das preocupações. Sim. Não, mas é que, como você falou da parceria do Casares com o governo e tal, tem um pouco a ver com isso. Edson Pinheiro, com todo respeito, Arnaldo, comparações com o Corinthians não cabem, eles contratam sem haver amanhã, você quer isso? Não, estamos falando justamente que não, Edson. Exatamente isso. Eu não quero isso, mas o time contratando como se não houvesse amanhã, o Corinthians fez um baita time. Isso é fato, né? O Naraz BR fala, boa noite, mandando outro superchat. Caleri tirou o pé no final por causa que jogou no sacrifício ano passado, se sentiu no direito? Não, ele tá com outras questões, né? Namorada, não sei o que e tal. Não é isso, né, Tironi? Dizer que ele não jogou por causa da namorada é um pouco demais. Não é isso. Mas assim, eu acho, o cara depois que acabou, for eliminado de tudo e não sei o que, tava classificado, ele parou, tirou o pé, descansou. É por isso que eu elogiei tanto no início da live o cara que foi bem do início ao fim, o Alan Franco, bem do primeiro ao último jogo. Foi tirado do time inexplicavelmente pelo Carpini, jogou lá o Diego Costa um tempo, depois veio o Zubeldia e colocou o Alan Franco como titular, e o Alan Franco foi na mesma batida o tempo todo. Esse time do São Paulo pode servir para o Caleri, para o Luciano, para o Lucas, para o Luiz Gustavo, para qualquer um. Ou joga todo mundo no limite, todo mundo envolvendo, ou é esse time que pode perder 3 jogos consecutivos para qualquer time. Muita gente não gostaria do Oscar pela forma que ele saiu do clube lá quando ele era moleque, pelo empresário e tal. Para mim, isso é o menos importante. Se o Oscar tiver afim e couber no orçamento do São Paulo, pode trazer, porque o jogador nessa posição o São Paulo não tem. Marcelo Tofano, serão de 3 a 5 anos difíceis, mas precisamos ter resiliência. A conta é alta e vamos pagá-la. Vai ser entediante, nos preparemos. Abraço. Eu acho que vai ser isso também. Vinícius Teles, Jandrei se bica pra frente, era o melhor da partida, entregou, querem a cabeça dele. Pois é, mas o cara entregou, né, Vinícius? É isso. Então, exato, esse aí, o goleiro não pode... Pra mim é espantoso o cara ter a chance de ser o melhor da partida e faz o que faz. Orlando Costa, saindo o Luciano, o Canóbio seria um bom substituto? Cara, eu acho um jogador sempre entrega menos do que se espera. Você não acha? Eu não acho ele ruim, mas não acho, entre o Luciano e o Canóbio, eu prefiro o Luciano, por exemplo. Também. O Canóbio não faz muito gol, ele tem pouca capacidade de finalização. Eu acho um jogador só esforçado. Não acho. Matheus Silva, torcedores entendam. O São Paulo tem um time nota 6 e nosso campeonato foi muito acima na média. Tenhamos consciência, sejamos realistas, diz ele. Fabrício Oravez, como resgatar o bom e barato do Goiás em 2020 e 2004? Essa realidade não existe mais. Agora os times contratam jogadores como o Luiz Henrique, que não é bom e barato, é bom. O cara é bom e caro. Né? É isso. Não tem... Tirando um ou outro do Botafogo ali, mas o Corinthians, por exemplo, pode falar do Garro, mas os outros não. O Memphis, por exemplo. Tinha alguma discussão sobre o cara? Só se ele conseguia jogar ou não. Mas que ele era bom, todo mundo sabia. O Garro foi o melhor jogador do Campeonato Argentino quando o Corinthians contratou. Também. Aliás, o time dele continua bem. O Talheres continua abate, que foi eliminado pelo São Paulo, ficou atrás do São Paulo na Libertadores. Está lutando pelo título argentino junto com o Vélez. São os dois possíveis campeões. Valdeni, a dívida do São Paulo é quase 1 bilhão. Como o FDIC de apenas 240 milhões ajudará o clube a competir com os melhores?
valor do fundo de investimento deveria ser maior, é que esse aí é o valor das dívidas de curto prazo, que essas que afogam o clube. Essa que o cara tem que pagar amanhã, é por isso que não consegue pagar lá o direito de imagem, porque tem dívida que vence agora. Se você equacionar essa dívida, você ganha fôlego, é por isso. Esse é o raciocínio, Valdeni. E na entrevista coletiva, o técnico Luiz Ubeldia falou que já conversou com 2 jogadores e disse que agora está nas mãos da diretoria. Aquele discurso que continua meio desalinhado, né, Enan? O que você tem de apuração que você pode trazer para a gente sobre essas negociações? O São Paulo tem conversado, né, com o Oscar, tem conversado também com o Wendel, lateral esquerdo. São ali peças de prioridade do São Paulo. O São Paulo está mapeando o mercado. Só que dessa vez o Zubeldia entra com a notícia de que ele falou com o Oscar. E aí eu fui buscar a informação de como foi essa conversa, de que maneira se deu essa conversa. O Zubeldia, obviamente, em conjunto com a direção, pega o telefone e liga para o Oscar. Foi uma conversa de meia hora, onde ele explica como ele gostaria de ver o Oscar dentro de campo, quais são os planos para 2025, fala um pouco da estrutura do São Paulo, da maneira dele jogar, do modelo de jogo dele, o Zubeldia. Foi uma conversa muito boa, inclusive, foi uma conversa ótima. Inclusive o Oscar ainda não decidiu o futuro, mas se for colocar algo que joga a favor do São Paulo nesse momento, é o fato do pai do Oscar ser muito São Paulino, né? E gostaria de ver o filho novamente com a camisa do São Paulo, mas dessa vez ganhando títulos, algo que não aconteceu quando ele teve aquela saída conturbada quando era garoto, tinha acabado de subir de Cotia. E o outro jogador foi o Wendel, mas aí foi uma ligação mais, sabe aquela ligação onde tem um conjunto, a diretoria pega o telefone, liga pro jogador, pro empresário do jogador e fala assim, o treinador vai te ligar aí, hein? Ah, beleza. E aí tem aquela ligação. Então, tudo meio em conjunto. E a fala do Zubeldia é um pouco assim, falei com os jogadores, agora está na mão da diretoria. Então, joga uma pressão, é verdade, para a diretoria de ter que fechar esses jogadores. Não é aquele discurso, é o mesmo discurso da última coletiva. Quero 5 reforços, sendo que o Belmonte falou na live aqui do UOL, são 3 reforços, 5 não vai dar para atender. Então o São Paulo trabalha para fechar esses reforços meio que com uma faca no pescoço. E isso é aquela coisa, o São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo tem pouca possibilidade, é cinto apertado. O déficit aumentou, 191 milhões de déficit, está quase 1 bilhão a dívida do São Paulo. Então é uma situação que fica um pouco ali, cada um para um lado e cada um olhando só o seu lado. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o mercado árabe, né, demonstrou interesse no Luciano, né, galera? Eu já falei em alguns vídeos atrás que se for para o São Paulo liberar o Luciano, né, negociar o jogador para não trazer um grande jogador, né, não faz muito sentido, até porque o São Paulo vai investir muito pouco ano que vem, e por mais que eu critico muito o Luciano aqui, né, porque eu acho que ele não rende muito no meio campo, nesse fim de temporada mesmo eu colocaria o Lucas no meio, e nas beiradas eu colocaria o William Gomes, né, galera, de um lado, o Ferreirinha ou o Eric do outro. Mas ele não pode negar que ele é um cara decisivo, né, galera? E se o Zubeldia mudasse o esquema, né, ele poderia jogar ali como segundo atacante. Mas já que se o São Paulo for trazer um jogador, né, como o Oscar, por exemplo, aí faz um pouco mais sentido, né, o São Paulo negociar o Luciano. Até porque não tem jeito, né, galera? O São Paulo precisa aliviar sua folha de pagamento. Se eu fosse o presidente do São Paulo, eu não renovaria com o Luiz Gustavo e com o Rafinha. Apesar que o Rafinha vai ficar apenas até o fim do Campeonato Paulista, então de qualquer jeito o São Paulo vai precisar de um lateral direito, né, galera? Até porque tem o Igor Vinícius, mas o Igor Vinícius normalmente em alguns jogos vai bem, outros vai muito mal. E tem o Moreira, né, pessoal? Na minha opinião, o Moreira é um bom jogador, mas sofre muito com lesões, né, galera? É difícil ver o Moreira em campo. Então o São Paulo vai precisar de um outro lateral direito. E na lateral esquerda, né, pessoal, na minha opinião, o São Paulo ia precisar de 2 jogadores, né, até porque o Wellington vai embora, né, não veste mais a camisa do São Paulo. O Jamal Lewis tem empréstimo até o meio do ano que vem, mas ele pode passar por uma cirurgia, né, não deve vestir mais a camisa do São Paulo também. E o Patrick, né, galera, não faz bons jogos com a camisa do Tricolor. O São Paulo poderia emprestar ele, né, para pegar um pouco mais de bagagem. Então o São Paulo tenta fechar com o lateral esquerdo o Wendel, né? Mas na minha opinião o São Paulo precisaria de outro lateral esquerdo, se por acaso, né, o Wendel sofrer alguma lesão no ano que vem, isso pode acontecer, né? Já que esse ano o São Paulo sofreu com lesões importantes, com o Pablo Maia, com o Alisson, né?
Então, foi jogadores importantes. Então, o São Paulo precisa de 1 ou 2 jogadores, principalmente, né, para cada posição. Então, no meio-campo também, né, galera, o São Paulo tenta fechar com o Oscar. É uma negociação mais difícil, né? Mas segundo o jornalista Jorge Nicola, o São Paulo está disposto a oferecer um salário para o Oscar igual ao do Lucas, né, pessoal? Mais ou menos 1,5 milhão por mês. Então o São Paulo está tentando tirar alguns jogadores do elenco, né, pessoal? O Nestor desperta interesse no Bahia, então é um jogador que pode deixar o São Paulo, né? O Rogério Ceni está interessado. E se chegar alguma proposta entre 5 a 7 milhões de euros, o São Paulo deve liberar o jogador. E outro jogador do São Paulo, né, que o Bahia tem interesse é o atacante Ferreirinha, mas porque o São Paulo tem uma pequena porcentagem do jogador, né, galera? O São Paulo deve pedir uma grande quantia. Segundo o jornalista André Hernan, o Bahia consultou o São Paulo, né, mas o São Paulo falou que quer algo em torno de 8 milhões de euros, que o Bahia não está disposto a pagar, né, pessoal? Então acho difícil essa negociação acontecer, mas na minha opinião o Ferreirinha é um atacante muito importante para o São Paulo, né, pessoal? Apesar de estar abaixo nesse fim de temporada, mas se eu fosse o São Paulo também não liberaria ele, né? E o zagueiro Nahuel Ferrarese recebeu uma proposta do Necaxa do México. A sinalização do clube mexicano foi de 12,5 milhões. A informação é do jornalista mexicano Uriel Lug. Ferrarese é o defensor que menos atua com Zubeldia. Casares e Cia, né, chegou à conclusão que não deseja vender Ferrarese por esse valor, até porque o zagueiro custou ao São Paulo, né, cerca de 20 milhões. Não seria viável, né, vender pela bagatela ofertada. Então, outro jogador, né, pessoal, que pode estar de saída do São Paulo se chegar uma oferta melhor é o zagueiro Ferrarese. Saiu uma especulação também, né, galera, que o Cruzeiro interessa pelo zagueiro Arboleda, que eu acho pouco provável acontecer, né, pessoal? Eu não acredito que o São Paulo negocie o Arboleda, né? Eu já falei em alguns vídeos atrás, né, pessoal, que o Arboleda, o Lucas e o Caleri, se eu fosse o dirigente do São Paulo, eu não venderia de jeito nenhum, até porque são os 3 jogadores que, na minha opinião, é a espinha dorsal do São Paulo. Apesar do Caleri estar numa fase abaixo, né, galera? Mas acredito muito no Caleri, que ele vai dar a volta por cima no ano que vem. E o Arboleda, apesar de ter ficado na reserva, né, pessoal, nesse fim de temporada, é um jogador muito importante para o São Paulo. E o Lucas, né, galera, como pode jogar ali no meio, como pode jogar ali nas pontas, é um jogador também decisivo, né? Apesar de, nessa reta final, vários jogadores do São Paulo estão muito abaixo. Então, se eu fosse o dirigente do Tricolor, não negociaria esses jogadores. E o zagueiro Alan Franco, né, falou sobre a possível saída do Luciano e procurou tranquilizar, né, os torcedores que temem a saída do meia no fim da temporada. Então abre aspas aí para ele. A gente vai ficar, respondeu, né, o zagueiro à Gazeta Esportiva, né, com um sorriso no rosto ontem. O Luciano, então, está no radar do futebol árabe, né, pessoal? O jogador foi artilheiro do São Paulo neste ano com 18 gols. Em 2023, né, Luciano já havia sido procurado pelo futebol árabe, mas na época acabou negando, né, uma oferta do Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, por priorizar, né, a conquista de mais um título pelo São Paulo, o que acabou se confirmando com a Copa do Brasil. Luciano tem contrato com o Tricolor até o fim de 2026. Estritamente pelo lado financeiro, a saída de Luciano pode ajudar o São Paulo, né, já que aliviaria a folha de pagamento em um ano em que o clube terá de adotar uma política de austeridade para atender a política de governança, né, imposta pela Galápagos, Capital e Outfield, gestora, né, do fundo de investimento que o Tricolor aprovou. E os torcedores esperam então, né, pessoal, com essa aprovação do fundo de investimento, ano que vem o São Paulo consiga fechar o ano com superávit, até porque esse ano o Tricolor não investiu muito também, né, galera? E mesmo assim ficou com grande prejuízo. Então vamos ver como que vai ser, né, no ano que vem. E segundo o jornalista André Hernan, o São Paulo fez uma proposta de pré-contrato com o volante Thiago Mendes. O vínculo do jogador de 32 anos com a equipe do Catar vai até maio de 2025 e o Tricolor negocia a liberação antecipada, né, para contar com o volante já em janeiro. Zubeldia, inclusive, chegou a ligar para Thiago Mendes nos últimos dias, né, para reforçar o desejo de contar com o volante para 2025. Então, mais um volante, né, pessoal? Eu não entendo muito o São Paulo tentando renovar com o Luiz Gustavo.
mesmo tendo o Marcos Antônio, o Alisson, o Pablo Maia vai voltar ano que vem, tem o Lisieiro, conta com o Santiago Longo, mas esses dois aí, o Santiago e o Lisieiro, dificilmente vai ficar no São Paulo, mas mesmo assim, né, o São Paulo tem vários volantes, tem o Bobadilha também, e quer renovar com o Luiz Gustavo, ainda quer trazer o Thiago Mendes, né, pessoal? Na minha opinião, não faz muito sentido, já que o clube quer aliviar sua folha de pagamento, para que trazer tantos volantes, né, galera? Então, a não ser que o São Paulo não for renovar com o Luiz Gustavo, né, pessoal? Mas não faz muito sentido, então, o São Paulo trazer o Thiago Mendes com esses vários volantes no elenco. Então, vamos ver, né, o desfecho dessa negociação. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.